o seu exemplo, Ana, que você falou que às vezes na meditação não vem as coisas, é justamente porque o nosso cérebro, ele cria esses mecanismos de defesa. Então, ou ele simplesmente desliga e ele dá um jeito de apagar da memória alguma coisa que nos aconteceu, porque aquilo gerou muita dor, ou a gente dissocia, então é como se a gente criasse uma outra persona, uma outra versão da nossa personalidade, que é onde, a gente vai botar esse trauma, essas coisas que aconteceram, ou a gente cria uma sombra, né, esse é um conceito de Jung, que ele diz que, a gente aqueles aspectos da gente mesmo que a gente aprendeu a rejeitar, porque quando a gente se comportou daquela maneira, aquilo gerou dor ou culpa ou vergonha, a gente coloca nessa sombra, que também é uma maneira de dissociar, né, mas a gente rejeita e a gente fala: "Tá, então eu sei que desse jeito, se eu me comportar desse jeito, eu não vou ser amada, portanto, eu não vou sobreviver", porque essa é a conexão que a gente fez lá atrás, e a gente coloca isso nessa nossa sombra. Qual é o problema? Eu vou colocar vocês no mudo só para porque senão na filmagem fica aparecendo vocês, mas se quiserem falar, pode abrir o microfone. Mas tudo que a gente que perdão. Então tudo que a gente coloca nessa sombra foram coisas que quando a gente recebeu esse feedback, né, de que: "Ah, então, desse jeito eu não vou receber amor, então eu rejeito esse meu comportamento e eu coloco isso na minha sombra". Quando eu falo no medo de ser visto, existe um medo inconsciente que é que se alguém olhar para mim, olhar mesmo, vai conseguir ver a minha sombra, vai conseguir ver aquilo que eu estava tentando esconder, que eu estava tentando rejeitar em mim mesmo. E muitas vezes é por isso que a gente tem medo de se expor, porque a gente ainda não integrou, a gente ainda não fez as pazes e a gente não trouxe para a luz esse aspecto que está lá escondido na nossa sombra. Quando a gente descobre qual é a nossa sombra, a gente começa a trabalhar para aceitar ela, para acolher ela, igual a criança interior que a gente falou no último encontro. Quando eu começo a incorporar ela na minha personalidade, eu começo a me expor mais, porque eu já não tenho medo de que alguém vai apontar aquele aspecto meu que eu estou querendo esconder. Então vou dar alguns exemplos só para ficar um pouco mais claro. Mas, tem essa frase que eu adoro: "Se é histérico, é histórico", porque o jeito que eu descubro a minha sombra é olhando para as coisas que me gatilham. Então, lá no aquecimento, antes da aula do YouTube, eu tinha feito aquelas perguntas e uma delas era, o que que te irrita? Porque normalmente o que nos irrita no outro é algo que a gente rejeita sobre a gente mesmo. Quando eu descubro isso, eu pego e falo: "Nossa, então aquilo me irrita, significa que eu rejeito isso em mim mesmo. Por que que eu rejeitei?". Aí eu volto na memória. E o que que eu posso fazer para não rejeitar mais esse aspecto, e quando eu integro minha sombra na minha personalidade, eu fico muito mais autêntica, e quando a gente está na nossa autenticidade, a gente fica mais magnética, a gente consegue atrair e materializar, muito mais coisa. Então, por exemplo, eu estou num processo, né, de aprender a me vender e a vender o meu negócio, já faz um tempo. Agora, nesse último mês, eu estou fazendo o desafio junto com vocês, estou fazendo os exercícios e tudo, até estou gravando uma série de vídeos para depois mostrar como foi o meu processo de materializar mais dinheiro. Mas uma coisa que eu percebi que por muitos anos me impediu de pensar em abrir meu próprio negócio, ou que me bloqueava, porque eu pensava: "Ai, quem vai querer escutar o que eu tenho para dizer?", ou "Eu não sei nada", né, essa crença que a gente acha que a gente tem que dominar um assunto para poder falar daquele assunto, né, que a gente tem que ser a expert maior do assunto para poder falar dele. E e aí eu comecei a perceber que eu falava: "Tá, mas se eu tiver esse negócio, eu vou ter que ter um Instagram". E aí eu olhava o Instagram de um monte de menina influencer e aquilo me dava um bode, eu falava: "Ai, não, mas eu não quero ser isso". Não, eu rejeitava tanto aquilo que eu pensei: isso aí tem a ver
tem mais a ver comigo e com a minha sombra do que com as pessoas que são influencers e que se mostram e que se expõem. Então eu comecei a perceber que o que mais me gatilhava eram pessoas, né, de um modo geral, mas principalmente mulheres, que se achavam. E aí eu comecei a pensar: "Tá, por que que eu não gosto de mulher que se acha? Então eu devo ter rejeitado isso em mim em algum momento". Isso me irrita, porque isso é minha sombra, tá, então, onde foi que eu achei que eu não podia me achar? Onde foi que eu aprendi que eu não podia me achar? Quando foi que eu me achei e eu me senti envergonhada por isso, ou alguém me reprimiu por isso? E aí me veio uma memória, eu tinha uns 9, 10 anos no colégio, e eu lembro que os eu era meio, não sei, meio charmosa, paqueradora, não sei como explicar, e eu lembro que tinha uns meninos da minha classe que gostavam de mim. E minha mãe me falou que se todos os meninos gostassem de mim, as meninas não iam ser minhas amigas. Então eu não podia ser muito charmosa, eu não podia me achar, porque se eu me achasse, eu ia ficar sem amigas. E aí, de novo, se ela falou isso ou não, não importa, enfim, mas foi eu concluí que essa minha parte, né, esse aspecto meu de eu me achar, eu tinha que rejeitar, e eu coloquei isso na minha sombra. E aí, quando eu penso: "Tá, mas para eu vender, eu preciso", principalmente nesse negócio, né, eu preciso ter um perfil do Instagram, eu preciso falar o que eu penso, eu preciso expor minhas ideias, eu preciso ser vista, e eu estou condicionada há 44 anos a não me expor. Então, eu descobri a memória para eu poder reprogramar, e aí eu comecei, para eu conseguir desbloquear esse aspecto e eu conseguir, abrir esse espaço e poder me expor, eu pensei: "Tá, então eu tenho que começar a mostrar a cara". E aí eu falei: "Então qual é a ação que eu tenho que fazer para eu começar a superar esse meu medo de ser vista?". E aí eu comecei a fazer várias coisas que eu nunca tinha feito antes, desde tirar uma selfie, que parece uma coisa tão básica, mas que eu nunca tinha feito. E aí eu falei: "Não, eu tenho que me desafiar e eu tenho que começar a me expor e a encontrar um jeito de ser vista". Então, quando a gente falou da memória, essa memória pode ser um indício do que vocês têm que desbloquear, ou qual ação que vocês têm que fazer para começar a trabalhar também esse aspecto da sombra. Porque enquanto você não dominar a sua sombra, enquanto você não trouxer ela para a luz, você vai continuar sendo gatilhado. E você vai continuar com medo de se expor, e esse medo de se expor pode te impedir de materializar o que você quer, pode impedir você de ter mais dinheiro, pode impedir você de ter a carreira que você quer, ou viver no propósito que você quer. E por que que, desculpa, e por que que a gente se gatilha, né, quando a gente vê a nossa sombra refletida em outra pessoa? Porque aquilo é verdade. Se alguém virar para mim e falar: "Nossa, Tod, detestei seu cabelo loiro", eu vou falar: "Nossa, essa pessoa não está enxergando bem, essa pessoa tem algum problema, porque meu cabelo não é loiro". Agora, se essa pessoa virar para mim e falar, como eu lembro uma menina na faculdade que falou para mim: "Ai, Tod, mas você não tem opinião". Quando ela falou isso, foi uma das coisas que mais me machucou, assim, na vida, porque era verdade. Porque como eu passei todo esse tempo não me permitindo me achar e querendo, né, não ser eu mesma, não sendo autêntica, eu de fato não tinha opinião. E quando essa pessoa falou isso, claro, isso foi há anos atrás, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje, mas eu lembrei dessa memória e eu falei: "Ah, não, então é isso, então tá aí a minha sombra. Eu acho que eu não posso ser vista, eu não posso ter opinião, eu não posso aparecer, eu não posso discordar, eh, eu não posso flertar, eu não eu não tenho, eu não mereço esse espaço e essa visibilidade". E é claro que esse medo é inconsciente, né, não é conscientemente, a gente sabe: "Ai, não, eu vou vender, eu vou fazer aqui, falar dos benefícios do produto, ou eu vou chegar numa reunião e falar tudo que eu fiz por essa empresa", mas a gente acaba não fazendo isso,
porque alguma coisa está rodando lá no nosso inconsciente. E quando a gente traz isso para o aspecto do dinheiro, às vezes a nossa sombra pode estar porque eu gasto mais do que eu ganho, então eu estou tentando o quê? Suprir uma falta de receber alguma coisa de alguém, porque eu estou querendo agradar meu ego comprando coisas para ter um status que eu não tenho ou para parecer ser alguma coisa que eu não sou. Se você evita olhar o seu extrato bancário, porque você tem medo de descobrir o que você, né, o que pode estar acontecendo ali também, isso é um sinal de que tem alguma coisa que você rejeitou aí, talvez você tenha rejeitado ter controle das coisas, então você acha que você tem que evitar e deixar o negócio fluir. Para quem ainda não tem independência financeira, talvez tenha uma sombra aí de que você tem que depender de outra pessoa, de que você não pode, de que você não tem capacidade de ter sua própria independência. Então, com certeza tem alguma coisa aí que tá bloqueando esse espaço e está te impedindo de se expor, e se expor pode ser, no meu caso foi botar a cara no Instagram, mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser você dar uma opinião, pode ser, teve uma menina que fez um materialismo comigo, as sessões dela estão até no Instagram, e para ela uma grande realização que ela teve no tempo que a gente ficou juntas, foi que ela numa reunião com os amigos, ela tem um grupo de amigos que eles saíam para jantar uma vez por mês e tal, e ela nunca escolhia onde eles iam jantar. Era sempre os outros que escolhiam e ela ia, porque ela pensava: "Não, eu só quero estar com os meus amigos, não importa, o que eu estou com vontade de comer não importa". E aí, esse que parece um passo minúsculo, mas que é um passo gigantesco, de ela não ter esse medo de falar: "Não, gente, hoje eu quero comer japonês". E aí o outro fala: "Não, eu quero comer hambúrguer". "Ah, não, então hoje a gente come japonês, amanhã a gente come hambúrguer", né, essa negociação, ou ela sentir que ela tem voz, espaço, isso era uma coisa que para ela era muito difícil. Então eu acho que o que eu quero que vocês levem, assim, de lição de casa hoje é: o que eu preciso desbloquear? O que eu preciso tirar da minha sombra e trazer para a luz para eu conseguir vender, me vender, né, muitas vezes a gente não se vende, porque a gente acha feio falar de si mesmo, e aí você pensa: "Tá, onde que eu aprendi que é feio falar de si mesmo? O que que isso significa sobre mim?". E aí você pega essa resposta e você trabalha tanto na meditação, quanto na ação de pensar: "Como que eu posso desbloquear isso?". Existe, eh, alguma relação na minha vida que reforça essa crença que eu tenho? Essa relação me faz bem? Vou dar um outro exemplo de uma cliente também que fez o Materialismo Mais Dinheiro, eh, que ela estava querendo, ganhar mais dinheiro com o trabalho dela, e ela trocava muita ideia com o pai sobre dinheiro. E aí um dia ela sempre me contava: "Não, porque meu pai falou que eu devo investir assim, não, porque meu pai não sei o que, meu pai". E aí um dia eu perguntei, eu falei: "E como é a vida financeira do seu pai?". E aí ela contou que o pai dela tinha perdido um monte de dinheiro em vários investimentos e decisões erradas que ele fez ao longo da vida. E aí eu questionei ela e falei: "Será que ele é a pessoa com quem você tem que continuar trocando ideia de dinheiro?". E como é, né, o pai, aquela figura, aquela pessoa né, que a gente aprendeu a admirar, é uma pessoa próxima, de confiança e tudo isso, mas às vezes é esse espaço que eu tenho que abrir, é isso que eu tenho que desbloquear. É, de repente, parar de falar de dinheiro com gente que não entende de dinheiro ou que não sabe administrar bem o dinheiro. Às vezes é começar que nem a gente falou lá atrás, né, das amizades e o círculo de amizades, então começar a fazer amizades ou conhecer pessoas que estão nesse outro patamar de vida que você quer estar. Então eu acho que a sombra é um bom indício do que é que a gente precisa desbloquear.